Queridos internautas, sejam muito bem-vindos ao canal Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje nós estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16. E no item 6, Parábola dos Talentos. O Senhor age como um homem que, devendo fazer uma longa viagem para fora do país, chamou seus servidores e lhes colocou nas mãos seus bens. E tendo dado 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, segundo a capacidade diferente de cada um, logo partiu. Aquele, pois, que tinha recebido 5 talentos, foi-se embora. Negociou com seu dinheiro e ganhou 5 outros. Aquele que havia recebido 2, ganhou da mesma forma outros 2. Mas aquele que não havia recebido senão 1, foi cavar na terra e aí escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, o senhor desses servidores, tendo retornado, pediu-lhes conta. E aquele que havia recebido 5 talentos, veio-lhe apresentar 5 outros, dizendo-lhe: Senhor, me haveis colocado 5 talentos nas mãos. Eis aqui 5 outros que ganhei. Seu senhor lhe respondeu: Bom e fiel servidor, porque fostes fiel em pouca coisa, eu vos estabelecerei sobre muitas outras. Entrai no gozo do vosso senhor. Aquele que havia recebido 2 talentos, veio logo se apresentar a ele, dizendo-lhe: Senhor, me haveis colocado 2 talentos nas mãos. Eis aqui 2 outros que ganhei. Seu senhor lhe respondeu: Bom e fiel servidor, porque fostes fiel em pouca coisa, eu vos estabelecerei sobre muitas outras. Entrai no gozo do vosso senhor. Aquele que não havia recebido senão 1 talento, veio em seguida e lhe disse: Senhor, sei que sois um homem duro, que ceifais onde não haveis semeado, e colheis onde nada haveis empregado. Por isso, como eu o temia, escondi vosso talento na terra. Ei-lo, restituo o que é vosso. Mas seu senhor lhe respondeu: Servidor mau e preguiçoso, sabíeis que ceifo onde não semeei, e que colho onde nada empreguei. Devíeis, pois, colocar meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, no meu retorno, eu retirasse com juro o que era meu. Que se lhe tire, pois, também o talento que tem, e dei-no àquele que tem 10 talentos. Porquanto dar-se-á a todos aqueles que já têm, e eles serão cumulados de bens. Mas, para aquele que não tem, tirar-se-lhe-á mesmo o que pareça ter, e que se lance esse servidor inútil nas trevas exteriores. Ali haverá choros e ranger de dentes. São Mateus, capítulo 25, versículo 14 a 30. E para nos auxiliar no estudo desta passagem, nós contamos com a ajuda dos nossos queridos amigos e facilitadores, Ives Facuri e Eurípides Farley. Um ótimo estudo a todos. Boa noite a todos, bem-vindos. Mais uma noite de reflexões e estudos. Conforme a leitura desta noite, estamos aqui, Ives, para poder trazer um pouco mais, conforme a proposta de Jesus, entender um pouco mais o significado desta parábola dos talentos, desta reflexão, desta mensagem que Jesus nos traz. Como foi lida pela nossa amiga do cerimonial, trazendo o passo a passo que Jesus assim nos traz acerca desse ensinamento, nós precisamos aprofundar em mais questões, assim conforme Jesus nos convida a entender a proposta dos seus ensinos. Não ficar só na questão superficial, porque senão nós vamos ficar analisando esta parábola
como uma questão puramente material, não é isso, Ives? Se a gente for adentrar nas questões que coloca a parábola, é como se fosse de fato um senhor, vamos pensar assim, um patrão, um empresário, um dono de uma vinha, de uma fazenda, em que assalaria aqui 3 colaboradores, 3 funcionários, e convida-os, ou seja, chama-os para junto de si, dizendo que iria fazer uma grande viagem e colocou na mão deles a responsabilidade dos seus bens, né? Colocou a um uma quantidade de 5, ao outro uma quantidade de 2 e ao terceiro uma quantidade de 1. Isso seria em questões de responsabilidades. Mas a gente precisa aprofundar esse conhecimento que Jesus assim nos coloca para a questão acerca de nós enquanto seres imortais, enquanto ser espiritual. Este convite, nós vamos entender esse Senhor sendo Deus, assim nos emprestando ou nos colocando à mão os talentos, sendo os dons em que nós temos como oportunidades para multiplicá-los, né? Multiplicar. Então a parábola dos talentos, ela vai nos falar sobre multiplicação. Vamos colocar no primeiro que recebeu 5, logo buscou multiplicá-los em mais 5, né? Colocando, devolvendo ao seu senhor os 5 que havia recebido e repassando a mais 5. Então a parábola ela nos fala sobre multiplicação. Multiplicar talentos é nossa finalidade evolutiva, vamos colocar assim. Tem outra oportunidade, Jesus mostrando para nós essa questão da multiplicação, ele multiplicou pães e peixes, né? Quando os apóstolos chegam e dizem, há muitos aqui. E Jesus pergunta, o que tens? Em momento algum ele entra em desespero, ele nos faz pensar em desespero. Apenas questiona, o que tens? Então, nesse contexto, a parábola dos talentos vai nos mostrar o que nós temos ou o que nós trazemos enquanto oportunidades para desenvolver ou multiplicar em nós o que nós recebemos como dons divinos. Então Jesus, em outra oportunidade, multiplicando pães e peixes, considerando isso como um milagre de Jesus. Mas, se a gente for aprofundar, não é tanto assim. Concretamente, um dos considerados milagres de Jesus, subjetivando um ensinamento maior para todos nós, que é esta multiplicação, conforme nós aqui estamos falando. Então, Jesus, em todo o seu evangelho, ele nos ensina a multiplicar principalmente o amor, a trabalhar esse sentimento em nós. Em todo o evangelho, ele multiplicou o amor. Jesus assinala que nascemos com bens emprestados. Esse Senhor, demonstrando ser Deus, chama os seus servos e a cada um vai dando de acordo com a capacidade evolutiva que cada um traz. Então, se a gente pensar, por que eu não trago certa aptidão, certa qualidade ou certo talento nesse sentido, conforme a parábola coloca? Porque talvez no processo evolutivo eu ainda não consegui trabalhar essa questão, ou também num outro momento da nossa evolução, numa outra experiência reencarnatória, como o talento por este que recebeu apenas um, não trabalhou ele, não multiplicou ele, escondeu, e esse processo de esconder nós vamos ver durante o estudo, que na verdade é perder a oportunidade de trabalhar, buscando assim o desenvolvimento maior de todos nós. Então esses não são nossos, conforme a parábola nos traz, mas sim do Senhor. Por isso, Jesus diz, entregou-lhes seus bens, numa clara alusão do não pertencimento pessoal daquilo que o ser humano recebe ao nascer. Todos nós temos um corpo físico que não nos pertence, né? A saúde que não nos pertence, a família, o ambiente em que nós nos encontramos, os pertences que constituem a nossa existência. São nos emprestados por Deus. Nós temos isso como empréstimo. E aí, conforme Jesus vai colocar em outras passagens do Evangelho, nós temos
responsabilidade sobre ele. É conforme na parábola, vai mostrando que nós devemos multiplicar esses talentos. Então, conforme a colocação por Jesus nos colocando nesse sentido, não nascemos em condições iguais. A questão de um receber 5, outro receber 2 e outro receber 1, vai demonstrar claramente isso. Cada um na sua capacidade evolutiva, cada um na sua capacidade de entendimento, de colocar em prática. Então nós apresentamos diferentes níveis evolutivos e também variadas capacidades, que são o resultado das encarnações anteriores, daquilo que nós já conquistamos, porque conforme o próprio Jesus vai dizer, e no final aqui da parábola é colocado nesse sentido, que o que não se tem lhe é tirado, e quanto mais se tem, mais lhe é dado. Se nós já conquistamos certa virtude, por exemplo, a paciência, qualquer situação que te chegar e tentar te desconcertar ou te desequilibrar, você não vai perder o que você já conquistou. Mas se você não conquistou isso, isso lhe é tirado. Ou seja, é aquilo que a gente coloca como faz parte das máscaras do ego. Você aparenta ser uma pessoa já paciente, mas no fundo não é. No fundo ainda não desenvolveu essa paciência. E aí a gente coloca a culpa no outro. Não é assim, Ives? Quando a gente coloca, a pessoa consegue me tirar a paciência. Não, ela não consegue. Porque algo que você construiu, ninguém te tira. Conforme a própria doutrina, o próprio Jesus vai dizer, aquilo que se tem mais lhe é dado. Então, se nós já desenvolvemos, por exemplo, a paciência, quanto mais situações nos surgem, mais isso nós vamos desenvolvendo. Aí aquela pessoa está sempre zen, tranquila, serena, né? O Senhor simboliza Deus, os 3 servos simbolizam todos nós, enquanto humanidade, no qual abriga pessoas diligentes e pessoas que são aplicadas, cuidadosas, e também pessoas negligentes, aquelas que são desleixadas, descuidadas. Os servos que receberam os 5 talentos simbolizam as pessoas diligentes, e o que recebeu apenas 1 talento é a pessoa negligente, aquele que não soube dar valor ao que recebeu ou não soube compreender as oportunidades que lhe chegam. Então a vida nos coloca sempre um conjunto de talentos para administrar conforme ou de acordo com a nossa capacidade. São os recursos e oportunidades que trazemos a cada reencarnação, como um propósito reencarnatório a todos nós que aqui viemos com um objetivo. É igualzinho você está lá no seu trabalho, na sua casa, e você tem tarefas a se realizar. E quanto mais você vai aperfeiçoando, mais você vai desenvolvendo experiência nisso, né? Então, nesse sentido, são os recursos e oportunidades que trazemos a cada reencarnação para evoluirmos por meio do esforço no bem. Lá na pergunta 642, aqui do Livro dos Espíritos, Kardec assim questiona se para agradar a Deus e resguardar a nossa posição futura, basta não fazer o mal. A resposta é para que nós possamos fazer o bem no limite das nossas forças. Então somos convidados nesse propósito, trazendo nesta oportunidade reencarnatória para o nosso propósito evolutivo, desenvolver as potencialidades que nos foram colocadas. E todas elas se encontram em nós de forma latente, conforme a doutrina coloca, mas como se fosse uma semente que precisa ser regada, ser cultivada, para assim poder desenvolver. Ives? Boa noite a todos. O Eurípides já fez uma introdução aqui muito boa para a gente começar a desdobrar o entendimento da parábola dos talentos. E como ele bem disse, né, os talentos são as nossas potencialidades. Quando a parábola ela fala que o Senhor distribuiu os talentos, muitas pessoas podem se questionar que ele não foi justo porque ele distribuiu talentos desiguais, né? Ele não foi igualitário na forma de distribuir talento. Mas como o Eurípides ilustrou aqui, a distribuição de talento é de acordo com a capacidade que a gente tem de corresponder positivamente com aquilo que nos foi dado. Então, se você não consegue corresponder a 1 talento, você não vai corresponder a 5 talentos.
Então, há toda uma análise da providência divina de qual é a carga de responsabilidade que um espírito aguenta quando ele reencarna. Por que que isso acontece? Para que a carga sobre os ombros dos espíritos que estão reencarnando não seja mais pesada do que eles podem suportar. Entendem? Então, se nem a carga que foi colocada nos nossos ombros, que eu falo carga aqui, gente, são as nossas responsabilidades, os nossos deveres perante a nossa própria consciência. Se nem essa dose que corresponde à nossa capacidade evolutiva, a gente não está conseguindo corresponder, como que eu vou querer uma carga de responsabilidade maior? Né? Pelo contrário, aquela responsabilidade ela vai lhe ser retirada, porque você não está correspondendo a ela. Então a parábola dos talentos traz isso muito bem. A espiritualidade ela vai experimentando a gente aos poucos, para que à medida que a gente possa ir fazendo bom uso do nosso livre-arbítrio, novas responsabilidades vão sendo acrescidas, acrescentadas no âmbito da nossa experiência individual. Né? Porque a gente sabe que o livre-arbítrio, a nossa liberdade, ela ainda é relativa. A liberdade do ser humano, do espírito reencarnado ou do espírito desencarnado, não é uma liberdade total, não é uma liberdade plena, é uma liberdade relativa. Por que que é relativa? Porque a gente não pode fazer aquilo que a gente quer fazer. Né? O nosso livre-arbítrio ele tem muitas restrições. E nem liberdade pode ser entendida como fazer aquilo que quer fazer. Porque fazer aquilo que se quer fazer te torna mais escravo do que livre, porque você passa a ser escravo dos seus impulsos. A pessoa que faz só o que quer é uma pessoa que acaba em determinado momento perdendo o controle de si mesmo. Porque os impulsos, as pulsões, né, como dizia Freud, passam a determinar o comportamento dela. Então, muitas vezes, a liberdade ela vai estar justamente no oposto ao se fazer o que quer. Por mais difícil que seja raciocinar dessa forma, às vezes a liberdade ela se encontra justamente no autocontrole do que na entrega, muitas das vezes, a um vício, a uma coisa que te arrebata por um caminho tortuoso da vida. Liberdade é domínio de si mesmo, portanto. Né? Se é mais livre, à medida que mais eu sou mais livre, à medida que mais eu domino a mim mesmo. Porque senão eu passo a ser como se fosse um carro desgovernado. Né? A escravidão dos impulsos é a semelhança de um carro na descida que perdeu o freio. Acabou. Né? Agora, aquele automóvel que tem o freio em dia, ele vai conseguir dosando a velocidade para quê? Para que o desastre não aconteça logo em seguida. Então, a pessoa que ela vai se tornando escrava dos seus impulsos é o anúncio certo do desastre que vai vir logo em seguida. E essa escravidão dos impulsos é que muitas das vezes faz a gente perder a oportunidade de multiplicar talentos. Multiplicar talentos. Por quê? Porque muitas vezes a gente vem com determinada potencialidade em determinado setor da minha vida, mas por que eu não alimento aquela potencialidade? Porque muitas vezes, para alimentar a minha potencialidade, é preciso que eu tenha foco, que eu tenha disciplina, que eu tenha determinação, que muitas vezes eu abra mão dos impulsos em função de alimentar e de multiplicar aquele talento. E quem de nós está disposto a fazer isso? Então, quando não se está disposto a parar um momento, abrir mão de determinadas coisas da vida para desenvolver os nossos talentos, simbolicamente é o que a parábola nos apresenta como enterrar, como soterrar o seu talento. Porque não adianta nada o indivíduo ele reencarnar, por exemplo, vamos dar um exemplo de um talento, que é um talento assim bem marcante na vida da gente e que faz a diferença. É o talento da inteligência. Não adianta nada a pessoa vir inteligente e não alimentar a sua inteligência. Às vezes o potencial de se desenvolver enormemente no campo da intelectualidade está presente. Mas os chamados da vida, muitas vezes arrebatam aquela pessoa para que ela não possa alimentar aquilo que lhe foi dado enquanto talento. Então é aquela pessoa que perde a oportunidade de desenvolver um talento e joga fora, muitas vezes, a oportunidade que ela teve na existência dela de seguir a sua vocação, que aí entra a palavra vocação.
Quando a gente fala de talento, a gente também está falando de uma espécie de chamado vocacional. Aliás, quando a gente fala de vocação, a própria etimologia da palavra, né, que vem do latim, fala vocare, né? Vocare significa chamado, chamar, de vocalizar, né, de voz. Então, vocação, ela vem de chamar. Então, toda vez que a gente fala que uma pessoa é vocacionada para poder desenvolver determinada tarefa, isso significa dizer que a tendência natural dela já direciona para que ela possa desenvolver determinado chamado, determinado talento que ela já possui para que ela possa desenvolver nessa existência. Agora, muitas das vezes, os convites ilusórios da vida são tão grandes que a gente não dá voz a esse chamado. E a gente acaba soterrando as nossas potencialidades. Então, é por isso que a gente lê na parábola aqui, que para um foi dado 5 talentos, ele foi lá e multiplicou, entregou esses talentos para o seu senhor, que emprestou, isso é bom ressaltar, porque todos os nossos talentos, a gente tem que considerar que são empréstimos da providência divina, ou seja, se é empréstimo, logo pode me ser retirado. Né? Pode me ser retirado, porque aquele empréstimo que eu falei, que eu atribuí e que eu fiz relação com o livre-arbítrio, é aquilo, né? Se eu não faço bom uso da minha liberdade, a minha liberdade me é retirada. Então, nesse sentido, a inteligência, por exemplo, se o indivíduo ele não usa os potenciais da inteligência dele, devido a outros chamados da vida, ilusórios, ele acaba perdendo aquela oportunidade de evoluir, tendo por aquela inteligência uma alavanca do seu progresso, e acaba chegando no mundo espiritual, muitas das vezes comprometido perante a própria consciência. O que foi feito daquilo que nos foi dado? Essa será uma pergunta que a gente vai escutar da nossa própria consciência um dia. O que você fez daquilo que lhe foi dado? Essa pergunta, ela indica que todos nós temos algo dentro de nós que precisa ser trabalhado, que precisa ser desenvolvido. Né? E o que a gente está fazendo dessa luz que todos nós trazemos, que precisa ser alimentada, que precisa ser desenvolvida? Então, nesse sentido, a parábola é muito clara, porque ela fala assim, olha, se você não desenvolve o seu talento para o bem, não existe neutralidade. Você vai acabar desenvolvendo para o mal. É por isso que o Eurípides citou a pergunta 642 do Livro dos Espíritos. Para agradar a Deus, basta o homem não fazer o mal? Porque muita gente pensa assim, né? Eu não faço bem, mas eu também não faço mal. Então tá bom. Olha só. Não, é preciso com que faça o bem no limite das suas forças. Porque todo o mal que haja acontecido, caso não tenha praticado bem, será de sua responsabilidade. Será da nossa responsabilidade. Se por omissão eu deixo de fazer o bem em algum lugar, e a partir daquela minha omissão um mal se decorre, a responsabilidade é de quem? Daquele que foi omisso. Daquele que poderia interferir e não interferiu. Então não pode a gente simplesmente pensar assim, eu não estou fazendo bem, mas eu também não estou fazendo mal. Porque só de não fazer o bem você já está fazendo o mal. Porque você está permitindo com que a voz do mal seja mais grossa, seja mais entonada. Que a ação do mal ela seja mais presente. Tanto é assim que o Albert Einstein ele já tinha uma frase, que ele fala que o mal ele predomina, né, muitas vezes pela negligência dos bons, que poderiam, se colocasse a sua energia para fora, constranger a ação do mal. Entende? Então o mal ele só tem muitas vezes voz, repercussão, porque ele não é constrangido com a voz daqueles que poderiam interferir e não interfere. Então a omissão, ela também é um grande mal que a gente precisa calcular direito na nossa vida para que a gente possa não incorrer nesse tipo de omissão, de ação por omissão. Né? Tem até uma historinha que eu conto, que é um exemplo da minha vida pessoal. Eu creio que aqui tem muitas pessoas novas, ainda não ouviram, então vale a pena eu citar esse caso. Há uns anos atrás, eu tive um convite para fazer uma palestra lá na Floramar, né? Só que era na Floramar para menores infratores. O pessoal fala Florinha, né? Para menores infratores. E aí
Eu lembro que essa palestra que eu tinha que dar lá não era sobre espiritismo, mas era sobre espiritualidade, né? Ampliando o conceito para chegar lá e não ter que falar de uma determinada religião, mas falar de espiritualidade de uma maneira geral. E aí eu topei o convite, minha mãe lembra disso. E aí eu lembro que na época, tinha ali aproximadamente 18, 19 anos de idade. No meu caso, eu ainda era um tanto quanto irresponsável, fugia muito dos compromissos, gostava de adiar. E aí, era num domingo de manhã, a palestra, você sabe que esse presídio fica no Icaraí, né, lá longe, eu tinha que atravessar a cidade. Na época eu morava aqui no Porto Velho, falei assim, quer saber, eu vou dormir, né? Eu não vou lá não. Desliguei o celular e falei assim, eu vou faltar. Hoje eu não faço isso mais não, tá? Eu cumpro os meus compromissos. Mas na época, imagina. Não estou falando que todo jovem com essa idade era igual eu fui, né? Deixar isso claro aqui. Então aí eu desliguei o celular e tal, despertador com certeza não ia tocar, mas eu tinha um despertador ali, né? Um despertador vivo, que era minha mãe, que também era uma agenda ambulante. Aí eu lembro que ela foi lá me cutucar. Aí eu falei, não, mãe, não quero ir não, mas você tem que ir. Insistiu que eu tivesse que ir, porque eu já tinha agendado aquilo. Beleza, eu fui. Aí chegando lá, tive a minha primeira experiência dentro de um presídio, né, de entrar dentro de uma casa de detenção. É horrível, você vai entrando, aí eu tinha que falar dentro da cela, e aí eu fui entrando para dentro da cela, e mais porta fechando atrás de mim. Aquilo ali foi fazendo a minha boca secar, a minha perna foi dando uma tremida, mas eu falei assim, gente, tem que entrar, né? E fui adiante, fiz uma prece ali, mas é difícil. A gente vai entrando, as portas vão só fechando porta e mais porta atrás de você fala assim, gente, aconteceu uma coisa que eu estou ferrado, né? Mas aí a gente foi orando, fui falar dentro da cela, e aí eu falei durante 3 horas, porque eu falei para uma turma, durante 1 hora, saiu aquela turma, entrou outra, falei mais 1 hora, saiu aquela turma, entrou outra, falei mais 1 hora, totalizando 3 horas. Beleza. Aí, quando eu estava saindo, a mulher me agradeceu, a secretária de lá, que me fez o convite, me agradeceu com muita veemência. Eu até falei assim, intuitivamente essa mulher estava desconfiando que eu não ia vir, né? Tamanha veemência que ela me agradeceu, e ela falou assim, sabe por quê? Porque se você não visse, olha só, se você não viesse, ela me falou isso. Parece que ela estava pescando no ar a possibilidade de eu não ir. Se você não viesse, esses jovens, eles iam ficar o tempo todo da sua fala ociosos no pátio. E você falou para 3 turmas diferentes, porque são 3 gangues que existem aqui, que não podem se misturar. Então é por isso que você não falou para todos juntos. Você teve que dividir a sala em 3 momentos da sua fala. Aí eu fiquei pensando no seguinte, falei assim, imagina se eu falto num compromisso, essa garotada vai lá para o pátio, tem uma briga generalizada, um mata o outro, no momento em que era para eu estar lá. E que eu escolhi dormir. Eu escolhi dormir e não ir. Vocês acham que isso não ia ficar no registro da consciência divina? Caindo sob a minha responsabilidade? Que por preguiça, que por irresponsabilidade não cumpri um compromisso que eu deveria cumprir? Isso se chama, pessoal, comprometimento espiritual indireto. Ou seja, você não se compromete diretamente, não foi você que fez o mal, mas você se compromete indiretamente, porque a partir da sua omissão, aquele mal aconteceu. Entende? Então, assim, quando te é dado um talento e você não corresponde àquele talento, o mal decorrente de você não ter correspondido àquele talento vai ser na sua responsabilidade. É por isso que o Senhor, quando ele volta e ele vê que um camarada lá que ele deu um talento enterrou, ele tira. Ele fala assim, não, você não vai ficar com talento. Por quê? Porque você gerou o mal. Pelo simples fato de você ter enterrado o seu talento, você gerou o mal. Porque o mal é consequência da omissão também, não só da ação. Então a parábola ela ilustra isso para nós e traz para nós um senso também de responsabilidade daquele que não só transfere para os outros aquilo que deve ser feito de bom, mas traz para si também o que eu posso contribuir na grande seara de Jesus, na grande seara do bem. Porque potencial todos nós temos alguns.
diferentes uns dos outros, mas cada um com o seu. Muitas vezes basta fazer um mapeamento interior para ver assim, essa é a minha praia, é aqui que eu vou atuar. Basta parar por um momento, fazer essa checagem, passar um raio-x, identificar o nosso potencial e desenvolvê-lo. Na casa espírita, por exemplo, existem vários departamentos, cada um numa tarefa específica, cada um dentro daquilo que mais corresponde ao seu chamado, cada um dentro daquela área que mais corresponde ao seu potencial. Às vezes uns vão falar, outros vão ser médium, outros vão aplicar o passe, outros vão ajudar na assistência social, e cada um cumprindo aquilo que lhe foi chamado, vão compor a harmonia do funcionamento de uma instituição, porque ela não funciona sozinho, só com uma área de atuação. Precisa ter a harmonia de vários setores que são diferentes entre si, mas trabalhando conjuntamente para estabelecer a harmonia do funcionamento de determinado ambiente. Né? Então, cada um com a sua importância, cada um com o seu potencial sendo exercido. É justamente disso que a parábola dos talentos tem para nos dizer. Eurípides, pode acrescentar mais alguma coisa, se você quiser. Interessante, e conforme o Ives coloca, até mesmo narrando a sua própria história, isso nós vamos debater de frente com a nossa dificuldade interna que todos nós trazemos, né? E na pergunta 911, aqui do Livro dos Espíritos, quando Kardec assim questiona se não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las. Se a gente levar essa pergunta em relação a tudo que foi falado aqui, a questão da parábola dos talentos e do servo negligente, porque conforme a parábola coloca, ele foi negligente em enterrando o seu talento, ou seja, não trabalhando uma oportunidade do seu próprio crescimento evolutivo, da sua própria aplicação na prática das leis divinas, né, despertando para o seu crescimento, ele ficou encastelado, ou seja, enterrou em si mesmo. Esse enterrar não é no solo, não é na terra, é em si mesmo a oportunidade de um trabalho. Nós podemos colocar isso nas questões nossas do dia a dia. Um pai, por exemplo, que enterra a oportunidade de ser pai, abandona a família. Uma mãe que enterra a oportunidade de ser mãe, que abandona a família. As pessoas que enterram as oportunidades de crescimento. E nesse sentido, nós vamos buscar compreender, conforme a doutrina coloca, são as oportunidades que aqui estamos tendo de desenvolver, conforme na pergunta 642, o bem. Ou vamos continuar levando esse mal conosco, né? Então, na resposta, os Espíritos dizem assim, que há muitas pessoas que dizem, quero, mas a vontade só lhe está nos lábios. Querem, porém muito satisfeitas ficam que não seja como querem. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que o seu espírito se compraz nelas, em consequência da sua inferioridade. Compreende a sua natureza espiritual? Aquele que as procura reprimir, transformá-las é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. Vamos no exemplo do Ives aqui. Se ele tivesse ficado lá dormindo, aconchegado no calor da sua cama, na preguiça que ele trazia na questão de uma manhã de domingo, e não tivesse ido lá desenvolver esse trabalho que ele foi convidado, e aí a gente entende isso não como um convite simples, material, de uma situação conforme a penitenciária solicitou para ele. É um compromisso, conforme ele colocou, espiritual, né? Como ficaria a questão espiritual? É nesse sentido que nós vamos repensar muitas questões nossas do dia a dia quando a gente afasta dos compromissos espiritual. O principal compromisso nosso é o desenvolvimento das nossas potencialidades, colocando em prática essas oportunidades que nós recebemos. E aí a gente pode sintetizar tudo isso numa pequena história, onde a gente vai nos ver também nessa situação, em que aqui nós trazemos um livro que vai narrando histórias em que, colocando essas questões. Então, um homem
aparentemente 47 anos, que trabalha num banco, vive estressado. Vamos pensar para nós, né, Ives? Quem de nós, nesta tumultuada rotina nossa do dia a dia, não trazemos um pouquinho de estresse que seja em relação ao trabalho, ao lar, às dificuldades que nós trazemos, né? Ele trabalha num banco, tem uma vida sedentária e quase sempre está estressado, quase sempre, né? Certa tarde, quando estava em seu trabalho, tem uma dor no peito, uma dor forte no peito. Então vai ao médico fazer um check-up, avaliar o que está acontecendo. Durante a realização dos exames, o cardiologista detecta um início de obstrução nas artérias coronárias. Recomenda-lhe, então, caminhadas de 1 hora de duração em um parque de sua cidade, de modo que o exercício aeróbico possa não só beneficiar o seu coração, como também ajudá-lo a se libertar do estresse. Exercício para todos nós. O único horário, porém, disponível para Antônio realizar a sua caminhada é pela manhã. E aí vamos pensar em nós, ter que acordar, o Ives aqui ter que acordar mais cedo no domingo de manhã, né, Ives? Pois fica até a noite no trabalho. Antônio detesta acordar cedo, mas, mesmo assim, programa-se para iniciar sua caminhada na próxima segunda-feira pela manhã. Quantos de nós? Segunda-feira eu começo uma caminhada, segunda-feira eu começo um regime, segunda-feira eu começo isso, né? Segunda-feira, 6 horas da manhã, o relógio despertador toca. E Antônio diz ao Ives lá, a cama está gostosa, amanhã eu vou. Todavia, né, ele vai postergando isso, trava o despertador e continuando a dormir. Este processo se repete dia após dia, com Antônio dizendo para si mesmo, eu tenho que fazer caminhada, pois o médico mandou. Olha só, o médico mandou. Mas é tão difícil acordar cedo, um dia desses eu começo. 5 meses se passaram desde que Antônio se programara para fazer a caminhada, sem que a tivesse iniciado. Até que um dia, Antônio tem uma dor mais forte no peito, insuportável. Levaram-no às pressas para o hospital. Antônio sofreu um ataque cardíaco. Após o período de internação, ao lhe dar alta, o cardiologista reafirma a necessidade de exercícios e diminuição do estresse, porque senão as chances de ele ter um novo infarte serão muito grandes. Após o período de convalescença, Antônio finalmente começa a fazer a caminhada. Ele agora está motivado, pois precisa se afastar da dor, do desconforto de um novo infarte. A sua motivação é se afastar da doença. Ele começa a fazer caminhada e depois de alguns meses, quando já estava se sentindo bem melhor, acha que já pode parar, pois já não sentia nenhuma dor. Até o estresse estava melhor. E foi isso que fez. Antônio para a sua caminhada a fim de poder dormir até mais tarde. Passado algum tempo, volta a sentir dores no peito e tudo se inicia novamente. Então, nesse processo, para a gente entender essa história e compreender as questões que nós recebemos para ser motivados o tempo todo, porque lá na parábola, os 2 servos que foram diligentes, eles estavam motivados a trabalhar a sua compreensão de tudo e buscaram multiplicar os talentos, enquanto que o outro ficou na sua acomodação, sentindo medo ou dificuldades em trabalhar essas questões ou não se colocar à frente desta busca nesse processo de preguiça e preferiu enterrar, ou seja, acomodado nessa situação e não trabalhar as suas potencialidades, as suas virtudes. Qual que é o pensamento de quem está nesse sentido? Dá muito trabalho, é muito difícil ter que largar todas essas questões para buscar fazer isso. E aí a gente vai se esbarrando cada vez mais nessas dificuldades que trazemos e não vencemos essas más inclinações, ou conforme nós lemos aqui na pergunta 611, as paixões que ainda trazemos que precisam ser dominadas. Que paixões são essas? A preguiça, a má vontade, a negligência nesse sentido de não vencer essas imperfeições que ainda trazemos. Porque conforme a proposta na parábola, é justamente para nós desenvolver
os talentos que nós recebemos, colocar em prática os ensinos que Jesus nos coloca. Então, aqueles que não receberam algum desses talentos, conforme a parábola vai colocar, é porque não valorizou em outro momento. Então, se não tem uma oportunidade agora, é porque na outra existência, na outra vez que esteve aqui encarnado num corpo físico, não valorizou, não deu valor a essas questões. É o que acontece no enterrar os talentos, enterrar as oportunidades. Conforme a parábola coloca, porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que aparenta ter lhe será tirado. É o que Jesus coloca, que aquilo que se tem mais lhe é dado. Quanto mais você trabalha uma virtude, quanto mais você trabalha desenvolver as suas possibilidades, os seus talentos, mais você tem. É as experiências que você vai angariando. Então, aquilo que nós já trazemos de experiências anteriores, nós não perdemos, nós trazemos conosco. São as obras, conforme Jesus coloca, que cada um levará contigo, apresentará contigo, né? Então, quando nós trabalhamos esses sentimentos, nós vamos usando bem os talentos que nós recebemos, conforme Jesus coloca. Então, quando nós não temos iniciativa para multiplicar os talentos, cedo ou tarde, devemos sair dessa zona de conforto, ou seja, alguma coisa vai nos convidar a refletir. E no caso citado da história do Antônio, a questão da acomodação fez ele refletir. O problema maior ainda é que ele estava buscando fazer a caminhada para fugir da dor e não para buscar a saúde. Nós somos convidados a buscar a saúde. É aquilo que Jesus fala, que a felicidade está na caminhada, não no ponto final. Para construir a saúde, há esse exercício diário, essa construção desse desenvolver as nossas possibilidades, os nossos talentos, e não ficar esperando as coisas acontecerem para nós. Podemos nos sentir confortáveis não fazendo coisa alguma na nossa vida? Podemos, mas isso não nos convém, conforme Paulo de Tarso vai dizer. É isso que nós somos convidados. Nosso tempo aqui já está se esgotando. Ives, mais alguma coisa? Tranquilo? Então, no mais, agradecer a todos por este momento aqui reunidos. Que Jesus possa abençoar a todos, aos amigos também que nos acompanham pelas redes sociais. Nosso boa noite.